Oi, galerinha linda do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Vamos lá estudar um pouquinho de matemática agora aqui com a Prof. Neomar? Vem comigo! Olha só os objetivos, muito importante, né? Saber o que iremos estudar. Identificar o nosso sistema de numeração decimal, conhecer características do sistema de numeração decimal e também identificar o valor posicional de um algarismo. Isso mesmo, vamos lá? Vamos se aventurar nesse nosso sistema decimal? Então vem aqui, olha só. Você sabia que a posição dos algarismos em um número é muito importante? Sim, ela diz tudo, né, sobre o valor numérico, né, de cada um desses algarismos. Então, vamos perceber aqui juntinho comigo, olha só. Então, dependendo da sua posição, né, no número, um algarismo pode assumir valores diferentes, isso mesmo, pode ser o mesmo número. É o número 8, mas dependendo da posição que ele está, ele assume valores diferentes, tá? Aqui chamamos de valor posicional do algarismo, tá bom? Nesse número. Por exemplo, aqui eu tenho o número 458, né? E eu tenho o algarismo 8 nele. Ele representa ali 8, né? Ele tem uma posição, ele está representando. No número 584, o 8 ele já está em outra posição, né? Já no número 845, o algarismo 8 está em outra posição, tá? Pensando nisso, olha aqui comigo, né? Observando ali o algarismo 8, nessa imagem, né, que a gente tem. No número 458, o seu valor é 8. No número 584, o valor já ele não vale 8, ele vale 80, tá? Agora, já ali no número 845, ele já não vale nem 8, nem 80, ele vale 800, tá bom? Porque ele já está aqui, né, na sua posição, no local em que ficam as centenas, tá bom? Agora, observe aqui comigo. Então, aqui eu tenho 8 unidades, aqui eu tenho 8, né, no caso dezenas, que é 80, e aqui eu tenho 8 centenas, que é 800. Isso mesmo. Tá vendo que cada posição que o algarismo 8 ocupa em determinado número, ele, né, traz valores diferentes, tá bom? Então, lembre-se, né, que nosso sistema de numeração, ele é decimal, né? Pois usamos os agrupamentos de 10 em 10, tá? Então, nós temos que 10 unidades é uma dezena, 10 dezenas é uma centena e 10 centenas eu tenho uma unidade de milhar, tá bom? Então, eles são colocados aqui nesta ordem, né, que a gente tem aqui. Se a gente observar, eu tenho lá a unidade que está na primeira ordem, a dezena na segunda ordem e a centena na terceira ordem. Mas e a unidade de milhar? Ela está na quarta ordem. E assim vai, tá bom? A gente sempre começa lá pela unidade, tá bom? Então tá joia. Então vamos associar agora essas colunas aqui, tá? A professora, né, vai deixar claro um tempinho para vocês fazerem, mas o que vocês vão ter que observar aqui? Eu tenho 3 centenas, mais 2 dezenas, mais 2 unidades. Qual o número que está representando aqui, né? Será que é o 234? Será que é o 512? Será que é o 408? Será que é o 123? Ou será que é o 322? Né? Aqui eu tenho uma centena, mais 2 dezenas, mais 3 unidades. Na sequência, 2 centenas, mais 3 dezenas, mais 4 unidades. 5 centenas, mais uma dezena, mais ali 2 unidades. E por fim, 4 centenas, mais 0 dezenas e mais 8 unidades, tá bom? Então, agora eu vou deixar essa telinha aí para vocês darem uma olhada e tentarem fazer essa relação, tá bom? Eu já retorno aqui para a gente fazer a correção.
E aí, conseguiu fazer essa identificação de qual número que representa aquelas informações que foi colocado ali? Conseguiu relacionar? Vamos ver então? Olha só, então aqui ó, 3, né? A gente tem 3 centenas, 2 dezenas e 2 unidades. Aí ó, 1 centena, 2 dezenas e 3 unidades. Aqui nós temos 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Aqui a gente tem 5 dezenas, ó, 5 centenas, né? 1 dezena e 2 unidades. E aqui, né, nesse caso aqui que a gente tem, ó, 4 centenas, ó, 0 dezenas e 8 unidades, tá bom? O sistema de numeração posicional, né, o sistema de numeração, ele é posicional, né, porque dependendo da posição que o algarismo ocupa, o número, né, que ele está ocupando ali, o seu valor muda. Ou seja, né, mesmo símbolo representa valores diferentes, tá? Dependendo da posição em que ele ocupa, tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho o número aqui 101. O 1 aqui representa uma unidade. O 1 aqui, ele representa uma dezena. E o 1, nessa posição, ele representa uma centena, tá bom? Então, tá jóia. Agora, bora praticar mais um pouquinho? Vamos lá? Qual o valor posicional do algarismo 2, tá? No número 325? E no número 1256, tá? Então, pense, né, em como você lê esse número, tá? E identifique ali, né, qual o valor posicional, beleza? Então, a prof vai dar aquele tempinho para você e já retorna aqui para fazer a correção. E aí, gente, conseguiram fazer? Ah, acho que sim, né? Agora você já sabe a posição, já sabe identificar o valor posicional desses algarismos. Vamos ver lá comigo? Olha só. Então, aqui, a gente tem ali o número 325, né? Então, se a gente for observar, nós estamos na unidade, que é 5. Se a gente for observar o número 2 aqui, ele está onde? Qual que é a posição dele? Está na posição das dezenas, né? Unidade e dezena. Então, 2 dezenas, ele representa 20, né? E o 3, ele está ali nas centenas, então representa 300. Então, nós queríamos saber sobre o número 2. Então, no número 325, o algarismo 2, né? Então, no número 325, o algarismo 2, ele equivale a 20, tá? Agora, no número lá, 1256, o 6 é 6 unidades, o 5 é 5 dezenas, que é 50, o 2 é 2 centenas, que é 200, tá aqui. Então, aqui nesse caso ele é 20 e nesse número aqui, né, 1256, o algarismo 2,
ele é 200, tá bom? E o 1, ele é o quê? Uma unidade de milhar, que é 1000, tá bom? Então, tá joia, né? Então, perceba que eles têm o mesmo símbolo. O 2 é, né? Esse 2 e esse 2 eu escrevo ele da mesma forma. Mas, dependendo do número, a posição que ele ocupa, ele assume valores diferentes, tá bom? Então, tá joia. E ali, dentro de um sistema de numeração decimal, tá, nós temos algumas características, tá? Uma delas é o processo aditivo, tá? Que a gente utiliza para representar esse número, tá? Então, assim, o valor do número ele é obtido pela adição dos valores posicionais, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o número 2425. Então, eu vou descobrindo esse número pelo seu valor posicional. Então, aqui, por exemplo, eu venho lá, unidade, né, dezena, centena e unidade de milhar. Então, na unidade de milhar, o 2 equivale a 2000, né? Nas centenas, o 4, né, o algarismo 4 equivale a 400. Na dezena, 2 dezenas equivalem a 20. Ali 5 unidades. Aí eu somo tudo. Se eu somar 2.000 mais 400, vai dar 2.400. Mais 20, 2.420. Mais 5, 2.425, tá? Então, essa é uma característica aí do nosso sistema decimal, tá bom? De numeração, né? Também temos uma característica em relação à multiplicação, tá? Então, ó, o algarismo escrito lá, né, à esquerda do outro, né, vale 10 vezes o valor posicional que teria, né, se estivesse ocupando a posição do outro, tá? Então, eu tenho aqui o 333, por exemplo, né? Eu tenho lá 3 vezes 100 mais 3 vezes 10, né, mais 3, que seria como se fosse vezes 1, né, mas é o 3 ali, tá? Então, se a gente somar 3 vezes 100, multiplicar, né, 3 vezes 100 vai dar 300, mais 3 vezes 10, 3 vezes 10 é 30, então vai dar 330, mais 3 vai dar 333, que é aquele valor. Então, isso acontece também aqui, se a gente estender ainda mais, né, 3.333, então você faz lá 3 vezes 1.000, 3 vezes 100, 3 vezes 10 e 3 vezes 1, tá bom? Que daí você consegue chegar nesse mesmo valor. Ou seja, 3 vezes 1.000 é 3.000, mais 3 vezes 100, que é 300, dá 3.300. Mais 3 vezes 10 é 30, 3.330. Mais 3 vezes 1, que é 3, então vai ficar 3.333, tá bom? Então, são algumas características que a gente pode observar na composição do número dentro do nosso sistema, né, de numeração decimal, tá bom? Bora praticar mais um pouco, então? Olha só, decomponha o seguinte número, 3.256. Então, você pode fazer essa decomposição. Pense como você lê ele primeiro. Mas como que eu vou decompor? Você pode decompor utilizando o processo tanto aditivo quanto multiplicativo, tá bom? Então, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem essa decomposição e eu já volto aqui para verificarmos como que ela ficou, tá bom? Um tempinho aí para vocês.
aí, pessoal, conseguiram decompor? Deu tudo certo? Você usou qual característica ali na nossa decomposição, aditiva ou multiplicativa? Vamos ver então como é que ficou? Vem cá comigo. Olha só. Então, assim, para a gente fazer essa decomposição, a gente pode fazer assim, né? Ó, 3.000 mais, né? 200 mais 50 mais 6. Mas como assim? Né? Eu venho lá, eu tenho que identificar, né, as posições. Até onde que vai essa posição no número que eu tenho? Esse número tem 4 casinhas, né? A gente identificar, tem 4 casinhas decimais, tem 4 espaços ali que eles estão ocupando. É o 6, que é a unidade, o 5, dezena, 2 centenas e 3 unidades de milhar, tá? Agora eu vou o quê? Poxa, tem 3 unidades de milhar. Quanto que é 3 unidades de milhar? É 300. Mas quanto que é 2 centenas? É 200, né? E quanto que é 5 dezenas? 5 vezes 10, né? É 50. E 6 unidades é 6, né? Agora, decompondo, utilizando ali o processo, né, multiplicativo, eu tenho que 3 vezes 1.000, né? Ele vai ser exatamente 3.000. 2 vezes 100 vai ser 200. 5 vezes 10 vai ser 50. E 6 vezes 1 de unidade, né, vai ser 6. Então, perceba que a gente está multiplicando o quê? Pela unidade, pela dezena, pela centena, né, e pela unidade de milhar, tá bom? Beleza? Então, aí a gente fez essa decomposição. Então, tá jóia. E aí, chegou uma hora bem divertida aqui, a hora do Matific. Você já acessou essa plataforma? Não acessou ainda? Como que eu faço para acessar? Você vai utilizar esse endereço aqui, www.matific.com.br. Ali você vai ter acesso, né, a vários jogos, tá? Matemáticos. E você vai poder aperfeiçoar ainda mais, né, o seu conhecimento, o seu aprendizado dentro da matemática, tá bom? Além de se divertir bastante. Mas como que eu acesso? Qual que é a senha que eu uso? Você vai utilizar o seu @escola, isso mesmo. Entra lá utilizando o seu @escola, que já vai estar tudo liberadinho para você ter acesso aí a esses jogos. E também, converse com a sua professora, fala para ela direcionar alguns jogos que estão relacionados com o que você vai aprender, o que você está aprendendo na sala de aula, que essa atividade fica ainda mais interativa, tá bom? Então, bora lá jogar um pouquinho? E aí, pessoal, olha que joguinho legal aqui do Matific. Vamos encher o recipiente com 5.000 litros de tinta. Então, a ideia é a gente utilizar esse conceito, né, de decomposição de um número, né, dentro do nosso sistema de numeração decimal. Então, aqui, esse já fica até tranquilo, né, porque ó, enche o recipiente com 5.000 litros. Então, temos o 1.000, né? Percebam aqui que a gente tem uma unidade, né? Uma dezena, uma centena e uma unidade de milhar. Então, vamos lá. Aqui já vai direto, né? Ah, você pode ficar apertando ali de 100 em 100? Ah, pode, mas vai demorar mais, né? Então, já coloquei aqui, ó. Até aproveitei para compor as cores, né? Pra gente lembrar ali, né? Qual que essas misturas, o que essas misturas fazem, ó. Aqui e agora mais aqui, né? Fechou, cheguei até na cor aqui roxa, né, lilás, sei lá, né? Então, vamos ver se deu 5.000? Deu, né? Tranquilinho essa, né? Para começar foi muito fácil, né? Agora eu tenho 5.400. Vamos utilizar, claro, né? A mesma lógica. Então, nós temos lá, ó, 1.000, né? 2.000, 3.000. Agora vou mudar de cor, ó. Aí eu tenho 1.000, mais 1.000 aqui, dá 5. Tem que chegar lá no 400 agora, né? Então, já utilizei todas as possibilidades ali dentro da unidade de milhar. Agora, eu vou para a minha centena, né? Então, agora aqui, ó. 1, 2, né? 3, 4. Olha lá, né? Então, aí sim, agora a gente tem 5.400. Fechou. Mais um aqui pra gente. Agora eu tenho 1.653, né? Então, vamos utilizar o 1.000, né?
porque ele tá ali, né, o nosso tá ali, né, na nossa decomposição. Agora vamos para o 600, né, como que eu posso compor 600, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, tá? Coloquei, agora eu vou ali para minha dezena, eu tenho 5 dezenas, então eu tenho que compor ali 50, né? 10, 20, 30, ó, 40, 50, então eu tenho 5 dezenas, tá? E por fim, 53, né? Então são 3 ali, né? 1, 2, 3. Tá vendo? Esse a gente acabou tendo que decompor um pouquinho mais, né? Mas foi, ó. Então essa que é a ideia de a gente pegar um número dentro do nosso sistema decimal e fazer essa decomposição. Olha esse aqui, que tranquilo também, né? 1020, né? Então eu tenho aqui, ó, 1000, né? 1020. Então não tenho 20, mas eu sei que o 20 é 2 dezenas. Então eu coloco 10 e 10, né? Será que fechou? O que eu não coloquei aqui, ó? 2020. Isso é muito. Ah, eu apertei 2 vezes ali, ó, né? Aqui, ó. Então a gente volta, tá certo? É eu tinha colocado 2020, né? É 1020. E aí a gente coloca aqui, ó. Vou colocar tudo vermelhinho nesse, ó. Foi 1020. Tá vendo só? Agora, e nisso ele vai, né? Vai fazendo aí pra gente ir colocando essas posições, tá bom? Belezinha? Então agora eu vou deixar com vocês e a prof nós se vemos lá na telinha. E aí, pessoal, gostaram do jogo? Entra lá na plataforma e se divirta, tá bom? Então, nesta aula aqui que nós vimos, né? Nós falamos sobre o nosso sistema de numeração decimal, que ele possui ali algumas características, né? São feitos agrupamentos de 10 em 10, né? E por isso é chamado de sistema de numeração decimal. A posição que o algarismo ocupa muda o seu valor e por isso, né, o sistema ele é posicional, tá bom? Então espero aí que vocês tenham gostado. Abração bem forte da prof e até mais!